Então eu vou falar de pressão. Qual que é a definição de pressão? Pressão vai ser a força que você faz numa determinada área. Tá certo? Então isso que é pressão. É a força que a gente realiza numa determinada área. A pressão está relacionado, por exemplo, uma agulha faz uma pressão muito maior do que um dedo. Porque mesmo quando tem a mesma força, a agulha pode penetrar a pele. O dedo dificilmente, tá? Vai conseguir perfurar a pele, tá? Isso é muito difícil acontecer, tá? Então, ó, o P. Essa cor aqui é ruim para ver, né? O P é a pressão, a unidade newtons por metro quadrado. O F é a força, unidade newtons. E o A área, unidade metros quadrados. Tá certo? Então essas são as relações. Uma coisa importante que aparece muito são as unidades de pressão, tá? Porque tem muitas, às vezes ele te dá numa unidade, numa escala, você precisa de outra. Então é importante vocês terem na cabeça as possíveis unidades de pressão, tá certo? As relações das unidades de pressão. Quais são? Então vamos ver as unidades de pressão. Ó, você percebeu que pressão está relacionado com as leis de Newton, tá? Pressão está relacionado com as leis de Newton, porque essa força aqui é uma força resultante do sistema, né? Então, a pressão está relacionado com as leis de Newton. Quais são as unidades que a gente tem? A gente tem ATM, milímetros de Hg, Pascal, que é basicamente newtons por metro quadrado, tá? Essas são as unidades que a gente tem. Então, ó, a gente vai ver as relações que a gente tem entre essas unidades. Bem, ATM com newtons por metro quadrado. Eu sei que um ATM é 10 a quinta newtons por metro quadrado. E a gente sabe que a pressão atmosférica é essa daqui, um ATM, 10 a quinta newtons por metro quadrado. Tem um filme que é um menino que nasceu em Marte e tal, e ele vem para a Terra e tal. Esse filme é ruim, de uma forma geral, mas assim, ele tem um negócio muito interessante do ponto de vista físico. Eles criam um exoesqueleto para ele. Não, é nesse que eles criam um exoesqueleto para ele, eu acho que é. É um filme, não sei se vocês já viram, é um filme que o menino se apaixona por uma menina da Terra, aí ele vem pra Terra em busca desse amor impossível. Já viu isso aí? Já vi. É nesse que ele tem um exoesqueleto? Ele tem um exoesqueleto. Acho que é, né? Acho que é esse. Então, qual que é a sacada boa do filme? Ele tem que ter um exoesqueleto para vir para a Terra. Por quê? Se ele nasceu em Marte não tem atmosfera. Se não tem atmosfera, ó, um ATM, 10 a quinta newtons por metro quadrado. Ó, 1 metro quadrado, imagina, pensa, 1 metro quadrado do seu corpo tem 10 a quinta newtons fazendo pressão nele. Então o seu osso tem que ser algo bem resistente, porque olha o tamanho, 10 a quinta newtons. 10 a quinta newtons, imagina, tem 100 mil. É 100 mil newtons por metro quadrado tem no seu corpo. 100 mil newtons é a mesma coisa que você colocar uma estante de 10 mil quilos em cada metro quadrado. 10 mil quilogramas em cima do seu corpo. Então assim, porque essa daqui é a pressão, 1 atm, né? Pressão atmosférica normal. Então, ó, o nosso corpo tem uma resistência bem grande com ar.
E, por exemplo, em Marte, você não tem a atmosfera, né? Então, se ele nasce lá, ele não vai ter a mesma resistência óssea. Claro, ele tem uma resistência óssea, mas não a capaz, às vezes, a necessária para sustentar esse 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, nesse filme aí, ele coloca um exoesqueleto, o menino tem um exoesqueleto, sei lá, para ele poder ficar na Terra. Esse negócio é importante. Então, por exemplo, isso daqui também é importante para o ponto de vista de astrobiologia. Ó, esse valor aqui, né, 10 a quinta newtons por metro quadrado, significa o quê? Pode existir vidas em planetas que não têm atmosfera? Pode. Só que o que vai acontecer? Esses planetas que não têm atmosfera, provavelmente você não vai ter a estrutura do óssea, ou sei lá, qualquer coisa, vai ser uma estrutura um pouco mais frágil nesses outros planetas do que poderia ter lá, né? Então, por exemplo, a gravidade é uma coisa que também afeta a vida nos outros planetas. Se a gravidade é muito alta, consegue ter vida? Consegue, mas provavelmente esse animal não vai crescer muito, né? Ou esse animal vai ser pequeno, porque a gravidade é muito grande. Imagina, você tem a sua tendência de crescimento é para cima, a gravidade te empurra para baixo toda hora, então provavelmente os bichos são mais rastejantes, esse tipo de coisa, tá? Então isso aqui são detalhes que pode aparecer, tá? Né, essas brincadeiras que às vezes aparecem no cinema e tal, tá? Então essa é uma relação que a gente tem. Bem, a outra é do milímetro de Hg. 1 milímetro de Hg é igual a 1,33 vezes 10 a segunda newtons por metro quadrado. Essa relação de milímetro de Hg. Tá certo? Alguma dúvida? Sim ou não? Tá? E claro que 1 Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá? Então, essa é a relação de Pascal. Então, a gente sabe tudo sobre pressão, tá? Pressão está relacionado com a força e também está relacionado com a área. Bem, agora eu vou falar do teorema de Stevens. O que é o teorema de Stevens? O teorema de Stevens vai funcionar geralmente por mergulhador, tá certo? Porque ele quer mostrar como que a pressão na água também tem a ver com a gente, né? Mas a pressão na água, o que vai acontecer quando ele está numa pressão lá no fundo, lá, esse tipo de coisa. Ele quer, né, essa coluna de água, a pressão dessa coluna de água. Com PA, o que é PA? PA. Ah, tá. Não, PA é que eu falei e não coloquei, né? PA é igual a 1 metro. Vou colocar aqui, ó. Pascal é igual a Newton por metro quadrado. Ele pode falar Pascal ou Newton por metro quadrado. Não. Beleza? Então, ó, vamos fazer um tanque aqui. Tem um tanque. Tem um fera que vai lá pro fundo do tanque. Tá lá no fundo do tanque. Ele falou, tô feliz aqui. Aqui, ó. Aqui tem água. Tá? Então, tem água aqui dentro dele. O que acontece, ó? Fez um cilindro artificial em cima dele. Aqui eu tô falando um cilindro artificial aqui, ó. Um cilindro artificial em cima dele, porque aqui tem uma coluna de água. Essa coluna de água está fazendo uma pressão nele. Ó, por que isso é importante? Isso daí já foi questões em vários vestibulares, esse tema. Quando os mergulhadores vão a uma profundidade muito alta, tanto é que se você for a algum lugar de mergulho, que você tem que fazer mergulhos mais profundos, não é aquele mergulho que você só põe a cara dentro da água, né? Isso aí não conta, né? Nossa, cara dentro da água, o meu sistema está diferente. Não, né? Aqueles mergulhos que você vai para uma profundidade maior, assim, tá? Nesse tipo de mergulho, eles recomendam você não viajar de avião no dia seguinte,
Por quê? Você precisa ter um tempo para o seu organismo se adaptar de novo à pressão. E esses mergulhadores, por exemplo, de plataforma que descem muito fundo, a pressão lá embaixo ela é gigantesca, então ele não pode descer muito rápido. Por quê? Se a gente for pensar no sistema dele, né, na veia dele, tem a veia aqui, a veiazinha dele aqui. A veia, o sangue que passa na veia, ele faz uma pressão, né? Você sabe disso, né? Mede pressão, como que você mede pressão do seu... o sangue está passando ali dentro. Só que esse sangue, ele está acostumado com uma pressão atmosférica. A TM aqui fazendo essa pressão aqui, normal, tudo normal. Sua veia lá, seu vaso está ali feliz, todo mundo está feliz. Se você faz uma variação muito rápida, o fluxo de sangue não consegue se adaptar, não dá tempo de adaptar a essa variação, o que acontece? O vaso vai romper. Por quê? Pressão depende da força. Então, ó, tem uma força externa aqui devido ao ar que está fazendo uma pressão externa nos seus vasos sanguíneos. Se você desce muito rápido ou sobe muito rápido, você tem uma variação de pressão. A variação de pressão vai fazer o quê? Vai perfurar os seus vasos sanguíneos. Então você tem hemorragia interna e morre, tá? Então, ó, isso é grave, né? É grave. Então, quando você faz o mergulho, você tem que fazer mergulho lento, né? Quando você faz um mergulho muito profundo, é verdade, morre mesmo, é. E quando a subida também é lento. O avião tem a ver quando você está em altitudes, a cabine é pressurizada. Então, o fato da cabine ser pressurizada, você também sofre um efeito da variação de pressão. E aí, isso daqui, ó, esse efeito aqui, as suas veias não se adaptou. Então, pode estourar alguma veia dentro do seu corpo e você começa a ter hemorragia interna, tá? Então, ó, isso aqui é uma coisa importante que sempre é muito cobrado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Bem, como que a gente vai medir? Como a gente vai calcular essa pressão? Essa pressão que tem nesse ponto aqui, né, no fundo aqui, que está aqui nesse fundo aqui, é a força que está atuando sobre ele. O que é essa força que está atuando sobre ele? É a força da coluna aqui, do líquido, mais a pressão atmosférica já existe normalmente. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem o ar, ó. O ar está aqui, todo moleque, que é a pressão atmosférica normal. A pressão que ele tá sentindo aqui no fundo, ó, que eu vou chamar a pressão vou chamar de H, vai ser a pressão da atmosférica mais a pressão desse líquido. A pressão da coluna de líquido vai depender o quê? Da densidade do líquido e da altura da coluna, vezes a gravidade. Então, ó, o que acontece? Esse H aqui é a altura da coluna de líquido. Então, quanto mais fundo ele for, maior a pressão. Lembrando, ó, que 1 atm é 10 a quinta newtons por metro quadrado. Ó, aqui já tem um 10. A densidade da água já é 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro quadrado. Então, ó, tem um 10 a terceira com 10 aqui, tem um 10 a quarta. A cada 10 metros que ele desce é 1 atm. Então, se ele desceu 10 metros, ele já tem 1 atm de pressão. Se ele desce cada 10 metros, ele vai aumentar 1 atm na pressão dele. Então, por exemplo, ele desceu 100 metros, ele vai estar com uma pressão fodida aqui no fundo. Então, ó, isso daqui, ó, o vaso dele pode romper, tá? Então, é uma coisa que se pergunta demais. Então, ó, essa é a fórmula. Então, o que significa cada um? O pH é a pressão. O PA, ar, é a pressão atmosférica. O D, densidade do líquido. O H é a altura da coluna. Tá? A altura da coluna do líquido. Vou colocar líquido, mas pode ser ar aqui também. E o G,
é a aceleração da gravidade. Tá bom? Aceleração da gravidade. Então, ó, essa pressão aqui no fundo vai depender desses parâmetros. A densidade do líquido, então, muda, né? Conforme o líquido que meio que você vai estar, você vai ter uma pressão diferente, né? Tá? Então, isso é importante. Mas, ó, o que você tem que observar? Se está todo mundo dentro do mesmo líquido, o que importa é isso aqui, ó. Se você está na mesma altura, necessariamente você tem a mesma pressão, tá? Não importa a forma do objeto, né? Se você entrar dentro de um tanque na forma de um cilindro, num tanque na forma de um cone, não importa. Se você está na mesma altura, na mesma profundidade, significa que nos dois você vai ter a mesma pressão, porque a pressão, ó, depende da altura. E claro que a pressão também acontece o inverso, né? O ar também começa a ficar... Mas aí, quando você sobe uma montanha, o que acontece? A pressão diminui porque o ar fica mais rarefeito. Você tem menos moléculas lá em grandes altitudes. Porque aquelas grandes altitudes, o que vai acontecer? Algumas moléculas já estão escapando, já tem a velocidade de escape necessária para sair da Terra, tá? Então, em grandes altitudes, o ar começa a ficar mais rarefeito. Você não consegue... a força gravitacional da Terra não consegue segurar algumas moléculas, tá? Então, isso muda um pouco. Beleza? Então, bem. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Pensando em compartimentos diferentes. Por exemplo, eu tenho um tubo assim. Tá todo mundo preenchido, tá? Eu estou numa altura aqui. Eu tenho outro tubo aqui. Tá assim. Aí eu tenho a pressão A e B. Qual que é essa relação entre a pressão A e a pressão B aqui? É a mesma. A pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. Porque, ó, essa altura daqui aqui é H, e essa altura daqui aqui também é H. Então, ó, eles têm a mesma altura, logo eles têm a mesma pressão, tá? Não importa a forma do objeto, tá? Independente da forma do objeto, eles têm a mesma pressão, tá certo? Então, isso é importante, essa relação, beleza? Então, ó, isso aqui foi teorema de Stevens. Então, eu vou dar a teoria toda e aí depois a gente volta na próxima aula fazendo os exercícios. Agora eu vou falar vasos comunicantes. O vasos comunicantes, na verdade, é uma consequência do que eu estou falando, né? Não vai mudar muita coisa, tem? Qual que é a ideia do vaso comunicante? Isso a gente vê em química também ou não? Não, isso aqui não vê em química não. Isso aqui é só em física. Então, ó, eu tenho um vaso comunicante aqui, e aí o que vai acontecer? Eu tenho um líquido aqui, que é esse líquido laranja, tá? O líquido laranja, preenchi com o líquido laranja aqui. E aí eu coloco um líquido rosa. Esse líquido rosa, ele tem uma altura H. Sempre quando acontece isso, que você tem uma mistura de líquido, por que é vaso comunicante? Ó, esse lado aqui do tubo está se comunicando com esse daqui, tá? Então tá todo mundo livre. Tá vendo? Ó, que as alturas são distintas, eles não estão em equilíbrio, né? Em termos de altura, né? Os dois não têm a mesma altura. Por quê? Eu misturei dois tipos de líquido aqui, né? Eu tenho
eu tenho o líquido laranja e esse líquido rosa. Mas o que acontece? Esse ponto aqui, que está na interface entre o laranja e o rosa, ele está na mesma altura desse outro ponto aqui. Então eu vou chamar esse ponto de B e esse ponto de A. Os dois pontos estão na mesma altura. Nesse tipo de exercício, é sempre importante você encontrar pontos que estão na mesma altura e principalmente quando esses sempre usando o ponto aonde ele é uma divisão entre os dois líquidos, onde tem uma divisão entre os dois líquidos. Bem, esse cara aqui eu vou chamar da altura do líquido B e esse aqui eu vou chamar da altura de A. Ó, como que é o princípio de resolver qualquer exercício desse? Fácil. Pressão em A é igual a pressão em B. Sempre assim. Você sempre vai usar esse princípio. Por quê? Esse princípio, ó, eles têm a mesma altura. Então, ó, quando você está em vasos comunicantes, você sempre vai verificar. Eles estão na mesma altura? Estão. Sempre quando tem mistura de líquido, pega uma posição que é a divisão. É a região que tem a divisória entre os dois líquidos. No caso, o líquido rosa e o líquido laranja aqui. Escolhi essa divisão. Então, ó, o que vai acontecer? Eles têm a pressão. Quem que é a pressão do A? A pressão do A só depende da coluna que está na frente, em cima do A. Outro detalhe, verificar, o vaso está aberto, ele não está fechado. Se ele está aberto, significa que tem um ar fazendo pressão. Então, ó, é a pressão do ar mais da coluna do líquido. Qual que é a coluna do líquido? dA, G, a altura do A. Por que dA? Porque depende da densidade do líquido laranja, que eu chamei de A. A pressão no B está aberto também. Se está aberto, tem pressão atmosférica. Se tem pressão atmosférica, e depende então da pressão atmosférica e da coluna do líquido rosa. Quem que é o líquido rosa? Densidade B, porque é um outro líquido. A gravidade é a mesma, a altura do B. Pronto, ó. Ó, pressão atmosférica vai embora. Então, na verdade, é só uma relação. O G também vai embora. Tá? É só uma relação entre a densidade e a altura das colunas que a gente tem nesse tipo de exercício. Tá? É simplesmente uma relação desse tipo. Então, ó. Então, ó. Beleza? Essa relação. Claro, eu só mostrei para vocês que depende só da densidade e da altura do líquido, mas assim, eu prefiro que vocês façam sempre o passo, né? Sempre começa com essa igualdade e vai desenvolvendo, tá? Não usa isso aqui pronto, não. Porque isso aqui pode ter problema. Por quê? Às vezes ele pode fechar. Ele fechar a tampa, colocar um gás aqui dentro. Então, essa pressão atmosférica, eu só coloco pressão atmosférica quando está aberto a tampa. Agora, quando a tampa está fechada e ele coloca um gás, é a pressão do gás aqui. Então, isso vai depender muito de cada problema que a gente deparar, tá? Então, isso depende. Beleza? Sim ou não? Tranquilo? Então, ó, agora eu vou falar do princípio de Pascal e o teorema de Arquimedes. Vou falar pelo menos primeiro do teorema de Arquimedes. Esse aqui é o Eureka. Terem alturas diferentes, mas não tem como os líquidos terem alturas diferentes? Eles têm, não, na verdade eles têm, né? Esses líquidos, por exemplo, aqui é HB, aqui é HA, a altura deles muda, né? A altura deles muda. Ó, porque assim, ó, o que vai acontecer? Ó,
eu escolho um ponto que está à mesma altura. Então, ó, eu escolhi um ponto A e um ponto B que estão na mesma altura. Esses pontos que estão na mesma altura, eles possuem a mesma pressão. Agora, esses pontos que estão na mesma altura possuem a mesma pressão. Agora, tudo depende da coluna de líquido que está acima deles. Entendeu? Tudo vai depender da coluna de líquido que está acima deles. Então, por exemplo, eu tenho uma altura HB e eu tenho uma altura HA. Então, assim, ó, a altura é diferente, tá? A altura entre as colunas de líquido é diferente, mas só que eu escolhi um ponto que está à mesma altura, porque esses pontos têm a mesma pressão. Agora, o tamanho da coluna que está acima desse ponto, o tamanho que está a coluna que está acima do outro ponto, elas são diferentes, tá? Eu escolho um ponto que está à mesma altura, mas acima desses pontos eu tenho uma coluna de líquido que está girando aquela pressão, entendeu? Então, essa que é a diferença. Beleza? Ó, teorema de Arquimedes é um teorema importante, tá certo? Porque isso daqui está relacionado ao empuxo. O fato de você flutuar, por exemplo, na água, tá? Você só consegue flutuar na água porque o peso do seu corpo, ele é equilibrado pelo empuxo que a água faz no seu corpo. Todo fluido, o ar, a água, todo fluido faz empuxo, tá certo? Só que a razão da densidade do nosso corpo, a densidade da água, não ajuda a fazer esse empuxo, né? Então, ó, qual que é a ideia do teorema de Arquimedes? Então, eu tenho uma banheira aqui, né? Essa banheira tá aqui e eu coloco um cubo dentro dessa banheira. O que vai acontecer? Eu tenho duas forças agindo aqui. Quais são essas forças? A primeira força é a força peso, que empurra o objeto para baixo. Ó, cuidado, peso e pressão. Isso aqui é peso, tá? Tem que tomar cuidado, porque é a mesma letra P, tá? Então, ó, o peso está empurrando o corpo para baixo. E o que vai acontecer? O líquido onde está imerso essa substância empurra esse corpo para cima, que é o empuxo, tá certo? O empuxo empurra esse corpo para cima. Quando o corpo está flutuando, tá? O empuxo é igual ao peso. Então, ó, se flutua, o empuxo é igual ao peso, tá? Então, se o corpo está flutuando, o empuxo é igual ao peso. Você tem um equilíbrio aqui. Ele pode, ó, mas assim, ó, o quanto ele está flutuando, ele pode estar flutuando aqui, ele pode estar flutuando também dentro, totalmente imerso, tá? Tem várias maneiras de você conseguir flutuar. Tudo fica dentro da água, só uma parte fica dentro da água, tá? De qualquer forma, ele está flutuando. O que vai acontecer? Quando ele está flutuando, o empuxo é igual ao peso, tá certo? O que é peso? Peso é a massa vezes a gravidade, tá? Só que massa a gente também pode escrever como densidade vezes volume. Pronto, a gente descobriu qual que é a fórmula do empuxo. O empuxo depende da densidade do líquido, do volume submerso vezes a gravidade. Então, ó, essa é a relação do empuxo. O empuxo depende da densidade do líquido e do volume submerso. É tudo que está dentro da água, tá? Então, isso que é importante, ó. O E é o empuxo. O V, volume submerso. E o G, a aceleração da gravidade. Faltou o D, né? Densidade do líquido. Como que é mesmo que você falou aí? Estou relacionando a densidade, porque isso que é importante para a gente no empuxo. Beleza? Ó, então, alguma dúvida? 1, 2, 3. Aprovação.